Olá. Bom, para explicar essa questão de Yahvé, né, continuando o último vídeo que eu coloquei a versão evangélica, né, aí a versão da Bíblia cristã, onde sim a Trindade junta Yahvé, Pai, né, Espírito Santo, que seria esse abstrato, né, Mãe. Claro que eles não gostam que fala assim, mas tudo bem. E Filho, né, que seria Jesus na Terra. Então, que é a tríade que eu sempre explico na ciência, né? Que se repete no átomo, se repete no sistema solar, se repete em tudo isso. Então, Pai, né? Azul, cor mais acelerada, cor lógica, né? Espírito Santo, cor mais lenta, a sensação que se desfaz na escuridão já, né? Abocanhando a Taurus, né? Já no escuro, né? Que na verdade é aquele centro, né? Seria o escuro, o espaço. Que aí é questão de perspectiva. Porque pra lá não há nada, né? Pra lá só há todo o movimento da Taurus. Então o espaço, o vazio mesmo tá ali no meio, na mão, né? Da Taurus. Que seria sul do sul, norte do norte, né? E o azul, a cor mais acelerada, seria o pivô, a reta, né? Linear, a reta da Taurus, a temporal, cor mais acelerada. Então, uma cor organizadora, que organiza as demais, posiciona as demais, porque está um pouquinho no futuro das demais, né? A azul. Já a cor vermelha é mais longa, mergulha mais tempo na escuridão, fica mais tempo longe de si mesma. Então, demora mais, né? Para ter um encontro que gera, né? Os resultados matemáticos, a simbiose do encontro da frequência com a frequência para você ter assimilação, né? Então o vermelho mergulha demora mais tempo, né? Uma realidade mais lenta, né? Mas para ele o cálculo é a mesma coisa, só mais lenta em relação ao azul, né? Porque já está se desfazendo no escuro, então é uma cor que é intuitiva, é pela sensação. Não significa que perde, né? Em termos de poder. É claro que sim, perde em termos de criação, porque o do futuro já vai posicionar até sua vontade a favor dele. Por isso que Yahvé acaba sendo o Deus Supremo, né? Mesmo nos reinos dos ferianos. Né? Tem Odin, Zeus, que são esse azul, que seria Yahvé. Isso que é difícil de vocês entenderem, ou quererem entender. Porque vocês querem, muitos de vocês já estudaram demais algumas filosofias e acabam não gostando de Yahvé, achando que Yahvé é um demônio ruim que domina o mundo e principalmente com essa questão do judeu agora, vocês ligam uma coisa na outra e tudo faz mais sentido ainda, achando que Yahvé é um demônio horrível. E esse é o principal pecado dos judeus. Os judeus sujaram Yahvé. Né? As pessoas ou riem de Deus, agora odeiam Deus porque acham que Deus é terrível, graças aos judeus. E a obrigação dos judeus como povo escolhido era refletir a simetria, refletir o equilíbrio, né, a justiça, para que as pessoas amassem Deus por vontade, né, amassem essa coerência, né, entre tudo. E os judeus com a sua sujeira, com seu egoísmo, né, querendo ser superior com ódio aos outros povos, só amando eles mesmos, né, acabaram passando essa imagem horrível de Deus para a humanidade. E é aí que vem Lúcifer, né, o filho rebelde lá de fora, vem aqui fazer justiça. Ah, agora a hora chegou, né, ô queridinhos, agora hora de apanhar no bumbum, né. Então, Lúcifer vem realmente representando Yahvé de um outro lado, como violeta. O azul, cor mais acelerada, mergulha no vermelho, cor mais lenta, né? Plasma violeta, junção das duas. E o violeta segura a Taurus, né? De fora. O ultravioleta segura a luz prata, né? Luz prata fica no colo do ultravioleta. E o ultravioleta dá de um lado a mão pro infravermelho, que os olhos não captam. Né? O infravermelho de um lado, o ultravioleta do outro, os olhos não captam. A luz prata já os olhos captam. E o azul mais acelerado do outro lado também, né? Fica no céu. O vermelho fica no sangue, na terra, né, ficar nesse abstrato, já dissolvendo. É infravermelho também. E ultravioleta seria esse filho, né, que fica no meio dos teatros ali, plasmando a coerência divina, a lógica pai. Por isso que é uma faca, né, afiada dos dois lados, né, Jesus Cristo, porque é a lógica e a sensação, então é o domínio extremo dos dois lados. Então, é a intuição, como a mulher sabe, sente, então ela não precisa do poder lógico tão aprimorado. Claro que elas têm isso, tem mulher com muito mais energia masculina que alguns homens e vice-versa. Mas a energia feminina ela é abstrata, ela é intuitiva. Então a mulher sente e ela calcula de uma outra maneira. Né? Isso é uma arma muito forte, que vence a lógica muitas vezes. Enquanto o homem tem que decorar um monte de coisa, a lógica tem que decorar um monte de coisa, e raciocinar, estudar, a lógica só sabe, a sensação só sabe, né? A intuição só sabe, domina a lógica. Mas, por outro lado, naquele seu dia ruim que a intuição não falar muito bem, que você estiver mal, a lógica vai te salvar sempre, né? A lógica você decorou ponto final, não interessa o dia, bom ou mal, você sabe. Então são os dois lados do mundo, né, da nossa visão como humanos e no reino dévico é esse poder de controlar lógica e sensação, né, que é fundamental. Então vocês precisam entender uma coisa, ponto número 1, vocês vão concordar aqui comigo. A simetria do macrocosmo acima mostra inteligência, certo? Mostra uma matemática que faz giros se repetirem todos os milênios.
Cada estrelinha volta para o seu lugar magnificamente, majestosamente. É um relógio acima. Assim também é no microcosmo, né? Os átomos. Um desviozinho é explosões, seriam explosões atômicas. Um desviozinho, cada átomo já não é o que é. Já não seria hidrogênio, já não seria hélio. Então sairia toda essa sinfonia, perderia seu ritmo. Então o ritmo de cada átomo é perfeito, né? Para suas variações frequenciais poderem manter suas referências e seus giros totalitários serem o mesmo para manterem a matéria ilusória que nós vemos, né? Então essa simetria precisa se redobrar majestosamente, um relógio no microcosmo, um relógio no macrocosmo, e um faz o outro. Essa majestade, essa simetria do micro compõe as estrelas, os astros, os planetas, né? E essa simetria, toda essa simetria que compõe os astros, os planetas, é o que cria, né, esse microcosmo, que os fazem, um faz o outro. As estrelas são átomos, né, hidrogênio, hélio, né, toda essa junção, esse trabalho atômico, né, e os átomos são estrelas, né, são feitos das estrelas, né, as estrelas que liberam os átomos, que criam tudo. E os átomos juntos criam as estrelas. Então é uma torus, de novo, né? Assim como nós, as células nos fazem, nós fazemos as células. É uma perspectiva, só os movimentos conscienciais, né? Então, uma vez que essa simetria que inclui tudo, que é tudo, né? Que é o próprio corpo da nossa consciência, né? Formado desses 7 pilares, 7 cores da luz, né? Com seus 5 intervalos, totalizando 12. E essa simetria perfeita que está em nós, que nós mergulhamos no escuro, contemplamos nosso eco, ou seja, fora estamos contemplando nosso eco, e nós somos um eco de fora, né? Então nós somos um reflexo, dentro e fora, nossas 7 chakras alinhadas com essas 7 cores de fora, né? Que no fim é uma coisa só, nós estamos contemplando a nossa própria simetria, que é a única coisa que a gente é capaz de reconhecer, a única coisa que dá sensação de coerência, que bate, que entra no quebra-cabeça, porque nós somos essa simetria e reconhecemos essa simetria, né? Essa simetria se redobra, né? Sendo o reino atômico, o reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino dévico, né? Que de novo replanta no reino da luz atômico e faz essa torus não parar, né? Mas se essa simetria ela é tão moldada, tão perfeita, né? Tão simétrica, a inteligência, o relógio do todo, ele é tão óbvio, é claro que há uma linha, há um pivô, né? Há um raio, né? Que conecta isso, sendo referência para que esse desenho simétrico possa ser possível, concordo? Esse raio é a cor azul, mais acelerada, que está tocando todas as cores ao mesmo tempo. Você aí, você aí, você aí, você aí, você aí. Mostrando para cada uma o que cada uma é. Porque ela está passando por aquelas experiências, é o passado da azul. Então, o azul e a velha é onipresente, porque né, ele está em todos esses momentos. E isso pode parecer, nossa, majestoso, Deus, mas é um sacrifício, é muito pesado você ser tudo, saber de tudo. No teu teatro, para se perder, para se iludir, achar alívio, você fica sendo atemporal, é desesperador, você queima no escuro e se sente só. É muito terrível, muito difícil. E ele seria essa reta do todo, da Taurus, o macho do todo, da vida. É o pai e a vé, essa reta atemporal, imortal. Já o círculo, a sensação, o vermelho, o outro lado dele, também é parte dele. Seria a fêmea, seria a sensação, seria o Espírito Santo. Mas não dá pra chamar de mulher, porque a mulher só é mulher a partir do momento que ela é definida. E quando define, já passa pela lógica, né? Já se torna temporal. Ou seja, já ganha um aspecto masculino também, né? Então, uma coisa antes do aspecto masculino se desfaz, fica abstrata. Então é difícil chamar de feminino. Mas, né, seria basicamente feminino. Que é a sensação circular, o Espírito Santo, né? Mas não dá pra falar que é imortal e atemporal porque não tem definição antes de passar pela reta. Então a reta sim é atemporal, é linear sempre. Jeová mantém todas as linhas do tempo uma depois da outra, recicla uma com a outra, mantém toda uma ordem, uma coerência, né? Sem se perder. Uma reta, ele é eterno no meio. Enquanto Lúcifer morre, né? Mergulha no vermelho ali, morre, renasce no vermelho, né? Com aquele azul sendo violeta. Morre, se desfaz no escuro, renasce. Então Lúcifer fica sendo essa perspectiva temporal, teatral para Yahvé. Para Yahvé manter uma linha lógica, as linhas do tempo conectadas, mesmo sendo atemporal, né, acima. Então Yahvé, justamente, o azul mantém o azul acelerado lá, o céu o tempo inteiro, sendo um momento, só uma fagulha, tum. Mas aquilo se desfaz sem perspectiva. Então ele precisa mergulhar nos teatros, né? Então esse mergulho no lado oposto do céu, que sabe tudo, é o inferno que não sabe nada. É totalmente a desordem, o caos, a dor. Então aquele pânico é o vermelho, onde ele mergulha, renascendo, né? Aí até que ele se encontre, ele está naquele caos. E depois ele reforma aquele caos. Isso é Lúcifer, isso é o violeta, isso é o filho, né? Então entendam que essa simetria, esse Deus total, essa reta, é algo que não participa dos teatros, como, oh, Yahvé tem um inimigo que é Lúcifer, então Lúcifer é Deus e Yahvé que é o inimigo, o demônio. Não, essa geometria geral, essa simetria, essa reta, que a gente pode chamar de Deus, que é essa coerência, essa inteligência óbvia, se você fala, não tem um Deus, então você acha que toda uma explosão, toda essa simetria, uma explosão fez toda essa simetria, essa sinfonia. É como se você pegasse um monte de gente com o ouvido tapado, com qualquer instrumento que ele não tá vendo, com os olhos tapados, mandasse fazer qualquer nota, tocar qualquer música, cada um, entendeu? Um bilhão de pessoas, e saísse uma música perfeita. E não tem lógica.
Se você vê 1 bilhão de corpos, de organismos, de entidades, de seres, de padrões se movimentando em harmonia, né, em simbiose, ao mesmo tempo, é que é uma conexão, um maestro, há uma inteligência em comum, uma só música, um só ritmo. Isso é Deus, o que mantém tudo conectado. Esse é a velha. Então esse não é um demônio, não é ruim, bom, não participa de um lado ou de outro de uma maneira tão teatral, entendeu? Como parece que algumas pessoas gostam de pensar ou não conseguem se desligar. Porque eu entendo, é normal, a gente está muito apegado aos teatros. E a gente é difícil se desligar disso às vezes. Mas o que acontece? Por que então Yahvé aceitava sacrifícios? Né? Ou por que ele parecia tão cruel no Velho Testamento? O que acontece ali era ele estava tirando um povo do reino luciferiano, ali é o reino luciferiano anterior. Então tinha um monte de deuses, era politeísta, era um reino onde havia vários toros independentes, onde vários mundos coexistiam, onde os átomos estavam ali vivendo no reino da luz, de fato. O holograma era muito manipulável, né? O homem lembrava da magia de transformar a perspectiva, né? Coisa que o reino judaico trava, a gente, na lógica, só existe assim, só assim, pum, travou. Antes não, dos reinos luciferianos, cada um que seguisse um deus, acreditasse numa coisa, plasmava a realidade de um jeito. Então era uma zona, uma loucura, né? Então Yahvé pega todo mundo e coloca numa caixinha. Ó, vai ser assim, do meu jeito. Vocês querem proteção? Ok. Eles purificam aquele povo, né? Então vocês querem glória? Vocês querem estar bem? Vocês querem ir pro paraíso? Ok. Vou ajudar vocês a combater todos esses deuses, toda essa treta, essa loucura que vocês não entendem. Mas vocês vão seguir minhas ordens e pronto. Aí, isso é a Torá, entendeu? Isso é a Revolução Judaica. Isso é o que o Yahvé faz. Então ele tem sim. O que acontece? Porque sacrifícios de animais. Para você poder colher glória, para você poder colher êxito, você precisa ponderar do outro lado, trabalho, né, esforço, precisa manter a simetria equilibrada, certo? E um povo daquele tamanho não podia combater todos aqueles reinos gigantescos com tantos deuses e tanta egrégora de tanto tempo, entendeu? Então, sim, é necessário que aquele caos seja posicionado. Os sacrifícios servem para posicionar aquele caos e para os fariseus ali, para Moisés conseguir ficar nas altas sintonias de Yahvé, que já é quase se desfazendo na escuridão, já é muito acelerado no escuro ali. O azul já, se tocar no vermelho queima, né? Que só Lúcifer aguenta sendo violeta, né? Porque se manter atemporal ali, mantendo a lógica na intuição, Lúcifer junta a intuição e a lógica. Então fica uma coisa muito única, né? Que é o próprio violeta que faz essa transformação. Mas tirando isso, os judeus eles se desesperam. Por isso que fala na Bíblia. Quando eles ouviam a voz de Deus, começam a queimar, se desesperavam, saíam correndo. Porque é aquele momento onde sua consciência começa a se desfazer no escuro. Você lembra de você começa a se somar e a voz de Deus te queima, porque você lembra do escuro, se desfaz no escuro, vê que tudo é um teatro ilusório. Então, algumas pessoas conseguem lá com o Daime, com algumas maneiras de você expandir a consciência, dá para você contemplar esse momento, né, próximo ali do que da voz de Deus, né, que seria essa voz onisciente da própria luz, que é uma coerência divina que te fala coisas que mudam sua vida. É incrível ir lá, e qualquer um pode ir lá. Mas Moisés e esses fariseus, eles tinham as técnicas para ficar com esse contato, e eles tinham uma aliança com essa coerência divina para reformar o mundo, né? De fato, para limpar aquilo, porque os relógios simétricos já estavam indicando aquela direção, já estavam fazendo aquilo acontecer, né? Mas esses fariseus depois acham que acabam enxergando Yahvé não como algo vivo, mas como uma cor, uma consciência, uma conta matemática, né? Da consciência, dos polos da luz, né? E com a Cabala acham que pode manipular Yahvé. E aí são esses judeus que estão aí, né? Os falsos judeus, que Jesus denunciou e morreu por isso, mas disse que ia ter a volta, que é agora. Então, esses judeus precisam acordar que os judeus deveriam ter falado, não, essa primeira aliança foi desfeita, porque nosso povo pisou na palavra com Yahvé, né? E o Messias veio, eles deveriam ter aceitado o Messias, a segunda aliança, abraçado os gentios. Mas não, os judeus continuam se achando superiores, se gabando, odiando Cristo, rindo da cara dele. E continuam corrompendo o mundo, né? Corrompendo todos os povos, matando gente inocente lá por Israel. E continuam na mesma zona. Por isso que eles têm medo disso tudo e é difícil, né? Eles falar deles, porque eles estão envolvidos em todas as guerras, em todas as sujeiras do mundo. E eles ficam desesperados, porque a casa vai cair, já tá caindo. Mas estava escrito, esses merecem, não são os bons judeus. Os bons judeus já aceitaram Cristo, os bons judeus já estão em outra vida, já não se gabam de, ó, oh, sou superior, não quer nem saber, não tem esse coração podre, vai ter que fazer sua decisão, vai ter que ser julgado da maneira que foi prometida. Então vocês precisam entender o quê? Que naquela época, para ter a ver essa comunhão e para não se desfazer ali, não ficar sua consciência queimando, não sugar todo o seu corpo, você não se definhar ali naquele ponto, não ter uma overdose na consciência ali já se desfazendo no escuro das perspectivas, eles fazem sacrifícios, porque o animal morrendo, aquele momento de dor do animal, onde o animal está se desfazendo, está queimando, está sofrendo, e o sangue sai, aquilo ali é um ponto, um momento da morte, um momento pesado, um momento de dor, de sofrimento, né?
E que você pode pensar, caramba, fazer o animal sofrer aquilo é injusto, mas ele poderia sofrer aquilo na selva, né? Com leão, com qualquer coisa, faz parte do ciclo animal. E Yahvé não vê aquilo como uma coisa ruim, é uma coisa normal. E assim que o animal falece, ele já está em outra consciência no coletivo daquela espécie. Então não há um materialismo assim no reino animal. O animal só passa a ter um ego quando ele vira um totem de algum ser humano, né? Que aí o ser humano torna ele temporal. Aí o ser humano divide uma consciência com ele, tanto que dá pra trazer de volta. Quando ele morre, você pega um parecido e começa a ficar igual, com as mesmas manias, faz xixi no mesmo lugar e tudo. Então o animal, se não tiver um ser humano para transformar ele num totem, ele é só mais um entre vários que é o mesmo, praticamente. Varia pouquinho, não tem ego. Eles são muito iguais, assim, na natureza. Então não é uma coisa tão cruel quanto pode parecer. Muita gente pode ficar brava com isso. Mas eu não gosto de matar animal, nem gosto tanto assim de comer carne, como porque preciso ir pro inferno, ficar em energia negativa, energia baixa, densa, né? E aí eu emagreço muito se não comer carne, meu estômago fica muito ruim. Então eu preciso comer carne, mas eu também não gosto tanto assim, não é algo que eu faço questão. Não. Então, mas mesmo assim, não é uma coisa tão cruel quanto parece. Né? Você matar um ser humano, um homem, é muito pior. Você mata um universo, você mata toda uma criação cósmica única, né? Uma Taurus única, especial ali. E é diferente. Então, mas mesmo isso faz parte de toda a simetria. Já no reino animal não é tão cruel quanto pode parecer. Mas é ruim, é feio. Nós, luciferianos, não fazemos isso, porque não precisamos disso. Nossa comunhão é com a natureza, com a água, com os cristais, com detalhes, até com desenhos, com memórias, com detalhes pessoais da nossa vida. A gente traz a energia emocional, traz a energia sexual, cria energia vibracional. A gente não parasita nada. É que essa era uma técnica que Jeová tinha que usar com eles naquela época, para não passar para eles esse conhecimento íntimo da verdade, que era proibido para eles. Porque eles iam se corromper, né? Usar aquilo a favor deles muito antes da hora, né? E mesmo fazendo isso desse jeito, eles se corromperam, começaram a fazer isso com criancinha, né? Coisa que a Vera nunca permitiu, nunca deixou. Nem Moisés, né? Vários judeus morreram por fazer isso, foram crucificados, apedrejados por matar criancinhas. E tem denúncias no mundo inteiro por eles fazerem isso, ritual com criancinha, para ter aquele efeito do animal de uma maneira multiplicada, colher aquele peso do lado contrário, né? Através de rituais. Mas isso aí tem volta aí muito pesada e já vem no coletivo deles. Mas mesmo essa podridão deles já estava prevista por Yahvé, né? E já foi usada por Yahvé para arrumar o mundo agora. A podridão deles foi usada para se infiltrar em todas as nações, para aplicar o globalismo agora, para poder de uma vez só nós sermos um povo. E se a união dos gentios hoje é possível, é graças a eles. Que o mundo inteiro vai olhar, a gente está se batendo por isso. Então não é achar um bode expiatório, é a verdade. Eles são o pivô do mundo. Eles que causaram todas as guerras. Eles são sim os donos de tudo, os donos das emissoras, das mídias, dos bancos. Eles se gabam disso. Deus escolheu sim, a gente não pode fazer nada assim. Mas agora também você vai ter que aceitar que ser o povo, o pivô, é ter colhido os karmas, as energias negativas de todos os povos, né? E hoje esse topo do mundo, esses judeus Rockefeller, Soros, esses judeus estão corrompidos, são ruins, nem acreditam mais em Yahvé, riem da cara dele. Fazem rituais macabros, usam cabala e só querem aproveitar, parasitar sensações boas do mundo. São ruins. E eles corromperam o nome dos judeus, o povo judaico. Né? Continuam maus, sujos, se achando superiores, pisando no resto. Se tivesse aceitado Jesus, iam chamar todos nós de irmãos. Né? Jesus disse que os judeus que aceitassem, como Paulo, por exemplo, judeus que aceitassem o gentil como irmão, que todos somos iguais, seriam salvos, né? Então, quem não aceitou porque não quis. Né? Então, eu não estou contrariando nenhuma Bíblia, nem o Antigo Testamento, nem o Novo. Não contrario religião nenhuma, não contrario nada. Só, tudo é uma simetria só. E essa é a prova de que a fé é real. Seja que um demônio está 5.000 anos fazendo a história acontecer do exato jeito que está escrito. Não. É o tempo, é o linear, o atemporal. É a prova, todas essas profecias, tudo isso acontecendo certinho. Como aquele paísinho de bosta que era Israel, lá no cu do Juda, com aquele povinho do nada, só repetindo uma lógica básica ali, conseguiu derrubar todos os maiores impérios do mundo. Derrubaram todos, os egípcios, os romanos, os gregos, todos, dominaram tudo. Eles derrubaram todos os impérios politeístas, acabaram com todos os deuses, acabaram com tudo, fizeram o mundo virar uma bolinha minúscula, né? Fizeram a lógica ser só uma, a história ser só uma, o mundo ser pequenininho, ninguém sabia de onde vem nem pra onde vai, achar que deu uma explosão do nada, acabaram com todo o conhecimento, dominaram o mundo inteiro. Vocês vão falar que é coincidência, que era um demôniozinho. Que, não, é Deus, é linear, é perfeito. Esse macrocosmo, esse microcosmo não podem ser alterados por um monte de velho barbudo. Tá entendendo? Nem por um demôniozinho de bosta qualquer. Só Yahvé, só o atemporal, só a cor azul que já estava aqui no futuro, que pode falar lá no passado que tudo isso seria assim. Então não tenha raiva dele por causa desses judeus sujos.
Só isso. Tudo essa simetria é perfeita. E permitam que essa revisão dentro de vocês seja feita. Entendam que ali era uma época e Yahvé precisou vencer com aquele povo, vencer diversos outros reinos já sujos e corrompidos, dos nossos filhos e netos que já não lembravam mais desse desespero aqui e abusam do paraíso. Hoje a gente lembra do inferno, a gente vai criar um reino magnífico. Mas nossos netos, bisnetos não vão lembrar, vão ser que nem os judeus de hoje. Nossos bisnetos já vão estar no paraíso, só curtindo o bem bom, e só vão ouvir falar do nosso heroísmo aqui, da nossa luta. E vão ter inveja, vão querer lutar, vão querer fazer seus nomes, né? E aí vão causar zona. E aí Javé de novo vai purificar, já vai ter purificado esse povo, que vai ter sofrido pra caramba. E vai de novo se infiltrar e reciclar o mundo de novo. E esse giro não para, porque é a respiração da vida. E não acontece sempre igual, acontece de diversas maneiras. Diversos reinos são feitos, diversas espécies são recriadas, diversas tecnologias são recriadas. Essa aqui é uma lousa infinita pra gente desenhar. Para sermos junto, o movimento diante do vazio do nada, que queima e desespera o momento da morte. Juntos nós trocamos energias e refazemos os pilares que nos lembram do que somos. Juntos nós mantemos a timidez viva, o ódio vivo, o amor vivo. Durante os dias nós passamos por esses momentos, mantemos eles vivos. São os demônios e os anjos, os lados bons e os lados ruins, das perspectivas que formam o corpo da luz, que somos nós. E graças a isso, graças a todos nós dividimos esse peso de manter a luz viva, nós todos podemos percorrer esse autorama e ter alívio, felicidade, criações incríveis para sempre. Em vez de queimar no momento da morte terrível, que só de vez em quando a gente passa, só para queimar, sair correndo e voltar para a vida. É magnífico, ame Yahvé. Ame Deus, não deixe os judeus queimar ele, não. Não deixe os judeus te fazer odiar a Deus. Entendeu? Odeie esses judeus corrompidos. E odeie quem defender eles. Seja você judeu ou não. Ame a Deus, fique quietinho. Deixe ele fazer justiça. Não defenda essa podridão aí. Porque senão vai sobrar para você. Não zombes agora para que teus grilhões não se façam ainda maiores. Está escrito na tua Torá. Respeite. É isso. Luz para nós, galera.